Olá, olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem? ótimo. Pessoal da internet aí do YouTube, boa noite para vocês. Mais uma vez nós estamos aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar a divulgação. Compartilhe com mais pessoas aí, comente, faça perguntas, fique à vontade. Hoje nós vamos tratar de um assunto que diz assim, como usar melhor o seu cérebro. Como usar melhor o seu cérebro. Porque isso aqui é uma máquina, né, uma máquina de dados, e a potência dessa máquina é bem mais elevada do que você imagina. A capacidade que você tem de criação é algo assim surpreendente, porque o homem em si, ele tem o poder de criar, Todo ser humano tem o poder de aprender coisas incríveis, coisas incríveis. Todo ser humano ele tem essa capacidade de aprender tais coisas. Só que às vezes falta o acesso. A pessoa precisa destravar. Tem bloqueios emocionais, tem situações da vida que levam a pessoa a ficar travada em certas áreas, né? E a pessoa precisa de um acesso, acessar a sabedoria, acessar o trono de Deus. Ele precisa disso na vida dele. Na aula passada nós falamos do ativar a verdadeira identidade. Sua verdadeira identidade, você é semelhança do Criador, você veio para dominar, né? Dominar sobre todas as coisas. Então esse desbloqueio mental, para você alcançar essa potência do seu cérebro, aquilo que você realmente é, primeira coisa, você só consegue se você acessar a sua real identidade. Quando você acessa a sua real identidade, você vai e acessa o trono de Deus, acessa aquilo que você realmente é, aquilo que como Deus te fez. A sua real identidade é que Deus criou você para aquilo dali. E você só consegue com esse acesso, né? E nós temos uma cultura aqui que é a educação, né? Chamada conhecida educação, que são os estudos. É algo que tem fortalecido, ajudado muito, né, para as pessoas desde crianças, e a pessoa vai sempre ali se educando. Mas a etimologia da palavra educação, né, na sua profundidade, significa a ação de criar. A etimologia é o quê? Etimologia é estudo das palavras. É o real sentido das palavras, né? E a palavra educação vem do verbo educare, que vem do latim, que significa a ação de criar. Então, a real significado profundo da palavra educação não é o estudar, escolaridade. Escolarizar é uma coisa, ter a ação de criar é outra. A ação de criar é outra. Você já anota isso aqui. Deus, ele é criador, mas não de rebanho de gado. Deus, ele é criador porque ele é criativo. Deus, ele é criativo. Então você, por ser imagem e semelhança do Criador, você também precisa ter essa criatividade. O ser humano precisa ser criativo a todo tempo. Ele precisa acessar isso. Então você tem que destravar a sua mente para você alcançar níveis que você nem imagina. Você nem imagina onde você pode chegar, mas nós vamos ajudar, nós estamos aqui para isso, para ajudar. Também estou sendo ajudado por isso, estou aprendendo muito, mas nós estamos aqui para ajudar no que precisar sobre essa situação. Estudos antigos dizem que o nosso cérebro, ele é estático. Estudos antigos, ele é estático. Chegava um momento que ele não se desenvolvia mais. Esse momento que a pessoa vinha se desenvolvendo intelectualmente, chegava um momento que ele ficava estático, ele não desenvolvia mais. Mas estudos recentes, né, vários estudos recentes, comprovam que o nosso cérebro está em constante evolução. Ele não para, ele vai evoluindo. Às vezes a própria pessoa que se limita, nós já falamos disso aqui, a própria pessoa se limita, mas o cérebro dele tem uma potência inimaginável. Então isso aqui te leva a lugares onde hoje você
nem passa pela sua mente, porque ainda você não acessou isso. Você precisa acessar o trono de Deus. O que é acessar o trono de Deus? Você conectar com Deus. O seu espírito que se conecta com o seu Criador. É como se fosse um celular. Quando você pega o celular, você coloca lá no modo avião. Ele desativa todos os dados móveis, todas as conexões. Só fica um aparelho ali, com câmera, um aparelho com calculadora, né, com lanterna, filmadora. É isso aí. Mas ele não tem conexão. Quando você desativa ali, o modo avião, ele volta tudo de novo. Ele pega o sinal do satélite, ele pega as conexões, ele volta a se integrar na rede. Então é conexão. Quando você se conecta com Deus, você se conecta com o seu Criador, com aquele que te fez, e você começa a acessar aquilo que é os códigos do reino de Deus, que são os códigos do reino de Deus, né? Então o nosso cérebro está em constante evolução. Segundo Einstein disse assim, uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho natural. Nunca mais ela volta. O que é uma mente que se expande? Uma mente que está em evolução. Uma mente que está em constante aprendizado. Ela está sempre aprendendo, sempre buscando. Sempre buscando. Mas para isso, você precisa treinar o seu cérebro. Isso aqui é uma máquina. E você precisa desenvolver essa máquina. Essa máquina aqui, ela tem que funcionar de acordo com aquilo que você deseja. Você precisa dominar. Você precisa dominar, porque o seu cérebro, ele vai, por várias maneiras, tentar te sabotar. Tentar te sabotar. Isso é uma máquina. Exemplo. Vamos lá. Trilhas neurais. Trilhas neurais. O que são trilhas neurais? Quando a pessoa fala outro idioma, além da sua língua natural. Aqui nós falamos português. Se eu estudo e começo a falar inglês, ali foi instalado no meu cérebro uma trilha neural. Uma trilha neural. Então, se eu for estudar outra língua, além do inglês que eu já aprendi, vai ser mais fácil, porque aquilo dali já está instalado. Já está instalado. Então, uma vez instalado, quando você for fazer de novo, aquilo ali se torna mais fácil. É como um cabeamento de elétrico, que você faz o cabeamento, antes de fazer, você puxa a rede, coloca os fios, né? E coloca as tomadas. Coloca as tomadas. Aí você precisa trocar a tomada para outra função. Você não precisa ligar de novo aquele cabeamento elétrico. Aquilo ali é só você trocar a tomada. Só você trocar a tomada. Então o seu cérebro ele instala trilhas neurais. Só uma ilustração aqui para a gente entender melhor. O cérebro. Esse é o cérebro. O que é uma trilha neural? Está aqui, como eu falei. Você estuda, nós falamos aqui português, eu vou estudar o inglês. Ainda eu não falo outra língua. Mas quando eu conseguir instalar esse drive aqui, ó, esse cabeamento aqui, ó, uma vez instalado, quando eu for estudar outra língua, se eu já falo inglês, se eu for estudar um italiano, vai ser instalado mais facilmente. Então aí entra algo para nós meditarmos. Às vezes o seu cérebro vai falar para você que não consegue. Que não consegue. Quando você nunca fez. Quando você nunca fez, ele é o primeiro a falar com você que você não vai conseguir. Porque essa trilha neural aqui ainda não foi instalada. Ainda não foi instalada. Né? Mas quando você instala ela, uma vez instalada no seu cérebro, quando você for fazer de novo, se torna mais fácil. Porque o seu cérebro, a sua mente evoluiu. Evoluiu. Então ela está em constante evolução. Em constante evolução. Né? Outro exemplo também. Eu toco violão. Violão de corda. Né? Instrumento de corda. Eu toco violão. Se eu for aprender outro instrumento de corda, como uma viola, por exemplo, é diferente do violão. Mas se eu for aprender a tocar viola, eu vou ter uma facilidade extrema de aprender. Porque aquele drive ali já foi instalado no meu cérebro.
Aquilo ali já foi instalado no meu cérebro. Então, eu vou ter muita facilidade. Agora, uma pessoa que nunca tocou um instrumento de corda, quando ele pegar, vai ser, ele vai ver dificuldades, porque o drive ainda não foi instalado. Depois que instala, as coisas ficam mais fáceis. Já vou dar um conselho aqui para você que tem uma oportunidade ou recebe uma oportunidade, né, de algo maravilhoso, né, que uma porta que se abriu, algo ali que chegou para a sua vida, mas você nunca fez. Você nunca fez aquilo dali. Você vai olhar e o seu cérebro vai ser o primeiro a falar que você não vai conseguir. Vai falar que aquilo ali é difícil. Porque não instalou ainda. Não está instalado. Mas se você for resiliente o suficiente e você não aceitar aquilo que o seu cérebro está pensando de você, você vai instalar. Uma vez instalado, aquilo ali vai ficar natural. Vai ficar natural, né? Então, o seu cérebro, ele cria trilhas neurais. Você quer chamar de trilhas neurais, né? Não aceite o que o seu cérebro pensa de você, como eu já disse aqui. Ele é o primeiro a te chamar de doido quando você decide fazer algo diferente. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. Se for algo que você vai ter que exigir dele energia, ele não vai querer fazer. Por exemplo, eu decidi fazer no mínimo 3 vezes por semana uma corrida de 5 km. Eu decidi isso, né? Até ontem eu fui fazer essa corrida e eu senti que eu tinha andado muito no outro dia passado, a pé, aí eu senti a panturrilha doendo. Aí eu coloquei uma meta, eu corro 2,5 km, chego num determinado lugar, aí eu volto caminhando uns 200 metros, para descansar as pernas, que o corpo ainda não está tão em forma do jeito que precisa ser. Mas eu vou chegar lá, né? E as pernas estavam doendo, aí na hora que eu cheguei no primeiro ponto, aí eu virei, dei uma alongada, aí eu parei para voltar. Na hora que eu parei para voltar, olha o meu cérebro. Meu cérebro falou assim: a sua perna está doendo. Você vai caminhando até aquele certo ponto ali e vai correr de novo. Hoje você vai caminhar até lá na frente, aí de lá você começa a correr de novo. Aí eu fui bem assim, aí eu parei assim e falei: epa, peraí, não, eu não falei que ia fazer assim. Mas sabe por que ele me deu, ele me colocou essa informação em mim? Porque ele ia precisar gastar energia. Ele ia precisar mandar um comando aqui, ó, para aqui, para quê? Para que isso aqui parar de doer. Mais potência ele ia mandar para cá, porque ele não quer gastar energia. Aí eu falei, não, eu falei que eu ia começar a correr dali para lá. Dali para lá. Aí quando chegou, eu falei, eu vou correr. Mesmo que estava doendo minha perna, eu vou correr. Aí eu comecei a correr. Quando eu comecei a correr, quando ele viu que eu não ia resistir, que eu ia fazer mesmo de verdade, aí a perna parou de doer. Aí, é real, verdade, a perna parou de doer na hora. Porque aí ele foi e mandou o comando para cá para a perna parar de doer. Entendeu? Porque tudo aquilo que ele vê que ele vai ter que exigir energia dele, ele vai ser o primeiro a falar para você que você não vai conseguir, que é para você parar. Entendeu? Então nós precisamos aprender a usar essa máquina aqui. Essa máquina aqui, ela te leva em lugares inimagináveis. Mas nós temos que instalar trilhas neurais, aquilo que ainda a gente não conhece, aquilo que você não conhece ainda, o seu cérebro vai tentar te sabotar e vai falar que você não consegue. Não é porque você é ineficiente e nem preguiçoso. Mas o seu cérebro, ele não quer gastar energia e ele vai relutar com você. Aonde as pessoas procrastinam, é onde as pessoas desistem, né? É nesse ponto aí. Nesse ponto aí. Mas se você for determinado, você fala, vou fazer. Aí seu cérebro vai olhar assim, vai olhar assim e falar, ele é teimoso, não tem jeito não. Ele vai fazer mesmo. Então eu vou colocar a energia que precisa. Aí começa a disparar a energia para aquilo que precisa. Então não aceite aquilo que seu cérebro fala de você. Não aceite. Porque às vezes ele vai querer economizar, para economizar energia, ele vai falar para você não fazer. Não aceite aquilo que ele está querendo fazer. Só aceite uma coisa, aceite aquilo que Deus falou de você. Deus falou de você. Porque o seu cérebro,
ele tem essa, não vou dizer que é uma dificuldade, mas vou dizer que é algo que tem travado a vida de várias pessoas. Tem travado a vida de várias pessoas nesse ponto aí. Né? Porque o seu cérebro, na verdade, o seu cérebro é preguiçoso. O seu cérebro é preguiçoso. Não é você que é preguiçoso, mas o seu cérebro é preguiçoso por causa exatamente da energia que ele precisa colocar, da potência que ele precisa colocar, para você instalar essa nova trilha neural e que ele não quer gastar energia aonde as pessoas desistem. Às vezes você desiste de uma oportunidade maravilhosa porque você não instalou ainda. Uma vez instalada, vai ficar mais fácil. Ah, você precisa fazer tal coisa assim. Nossa, eu nunca fiz. O seu cérebro, você não vai fazer isso não. Vai não. Não mexe comigo não. Ele fala assim, deixa quieto aqui. Mas se você falar assim, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí você vai começar a fazer. Ele vai falar de novo aqui. Não, não faz não, você não consegue. Você fala, eu vou fazer. Quando você voltar de novo, ele vai falar assim, não tem jeito não, ele vai fazer mesmo. Aí ele te manda a energia, te manda o comando, você consegue fazer. Instalou a trilha neural. Instalou a trilha. Mas aí, o que é isso aí? Entra um dia da resiliência. Resiliência da pessoa. Aqui, ó, coração. Frequência do coração. Conexão com o trono de Deus. Isso aí faz toda a diferença. O seu espírito vai se conectar a Deus. E você vai ser resiliente. A sua alma vai começar a conduzir o seu corpo. Aí você vai ser uma pessoa diferente. Aí tudo que você colocar a mão vai prosperar. Por isso que a palavra lá fala assim, que o homem com o coração contrito e quebrantado a Deus, o homem segundo as vontades de Deus, que anda nos preceitos de Deus, tudo que ele coloca a mão prospera. Exatamente por causa disso. Por causa desse detalhe aí. Né? Quer prosperar de verdade? Quer prosperar de verdade? Vai aos conselhos. Se quiser anotar, anota. Se quiser anotar, anota. Ó. Não viva de condição. Não viva de condição. A condição que você está hoje não determina quem você é. Você pode estar numa situação hoje assim de estar sem dinheiro até para pagar a conta de telefone. Mas isso não determina quem você é. Não viva de momentos. Não viva de momentos. Às vezes aquele momento ali te trava para você passar para outro nível. Para você ter uma vida diferente. Mas o que vai acontecer? O seu cérebro vai pegar aquele momento ali e para você passar para outra fase, sair daquela fase ali, você tem que gastar, ele tem que gastar energia. Ele não quer gastar energia. Então a sua alma tem que ser forte. A sua alma precisa conduzir o seu corpo. Se você for viver de condição, esse momento é um momento que muitas pessoas travam na vida e não saem do lugar. Fica patinando ali no mesmo lugar, patinando e não consegue sair. Exatamente por causa disso. Né? Então, a condição que a pessoa está hoje não significa quem ela é. Não significa. Todos nós temos algo grandioso dentro de nós. Que é aquilo que é de Deus, que Deus já concedeu a nós. Às vezes nós olhamos assim, a pessoa fala, eu estou esperando Deus fazer tal coisa. Eu vou falar logo aqui a realidade. Deus não vai fazer nada mais. Não vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele já fez. Todas as coisas já existem. Às vezes você que não instalou ainda. Você que não instalou. Estou esperando Deus vir aqui e falar comigo e fazer assim. Ele não vai falar e nem vai fazer. Às vezes a gente fica olhando assim e fala assim, se coloca no lugar de Deus em algumas situações, Deus deve olhar assim e falar assim, Ele quer que eu faça mais o quê? Eu já dei tudo. Já dei a terra, já dei o sol, já dei a água. Já dei tudo para eles aí, a riqueza está na mão dele. Por que ele não acessa? E ele fica falando para me fazer mais o quê? Instala isso. Instala isso na sua mente. Deus já fez. Já está tudo pronto. Só você pegar o que é seu. Às vezes você deixa o que é seu, deixa as dificuldades levar, deixa a opressão levar, deixa a depressão levar, deixa a ansiedade entrar, né? Mas aquilo que é seu já foi determinado desde o início de todas as coisas. Aquilo que é seu é seu. Às vezes você que não pega. Você que não pega. Né? Não viva de condição. Nunca aceite conselhos de quem não foi e de quem não fez. As pessoas que não querem ir num determinado lugar,
elas vão falar para você não ir. Se você está num caminho aqui, aquele caminho ali, caminho ó, que vai te levar à prosperidade, que vai te levar a uma vida de riqueza, que vai te levar a uma vida de uma plenitude. Aí se tem uma pessoa que não quer ir para aquele caminho, ele vai olhar para você, ei, não vai não. Não vai por aquele caminho não, por quê? Ele não está indo para lá. Ele está indo para o caminho ao contrário. Então a pessoa que nunca foi, você não tem que aceitar o conselho dela. Você tem que aceitar o conselho daquelas pessoas que já foram, que já estão lá. Essas pessoas aí, você precisa aceitar o conselho delas, você precisa ouvir. Ah, eu já estou lá, você pode continuar nessa estrada aí, ó, vem, pode vir. Agora aqueles que estão no sentido contrário, o que você tem que fazer? Só observa os erros dele para você não cometer. Isso vai acontecer muito no decorrer da vida, principalmente para quem acessa a sua real identidade, que é a identidade que Deus deu, né, de governante. Isso vai ter muito. Vai ter muitas pessoas que vão falar, ah, não faz isso não, não vai não. Isso não dá, você é doido, você está louco fazer isso. Mas eu vou aceitar conselho de pessoas que não querem ir para onde eu vou. Eu tenho o lugar certo que eu quero chegar. Aqui nessa terra, chegar no reino de Deus. Qual o meu lugar certo dentro do reino de Deus? Governante. Deus me colocou para governar. Deus me colocou para assumir. Eu tenho que assumir essa posição. Se eu não assumir isso aí, né? Se eu mesmo não querer, quem vai querer para mim? Quem vai fazer para mim? A gente mesmo querer. Então, às vezes as pessoas aceitam muito conselho de quem não foi. Vai fazer algo. Aí tem uma pessoa que nunca fez. Ela vai chegar para você assim, hein, faz isso não, faz isso não dá certo não. Se a pessoa falar isso comigo, a primeira coisa que eu pergunto, você já fez isso? Né? Aí se a pessoa falar assim, não, eu já fiz, então me fala aí, aonde você errou? Ah, eu errei em tal lugar assim, assim, beleza, vou anotar aqui para mim não errar, tá bom? Mas eu vou. E se a pessoa falar assim, se a pessoa falar desse jeito assim, não faz isso não, aí eu vou perguntar, você já fez isso? Ah, eu nunca fiz. Então, nem vou perder meu tempo te ouvindo, meu irmão. Não estou aqui para perder meu tempo para te ouvir, porque você tem o que para falar comigo? Ah, aquilo lá não vai dar certo. Você já foi? Nunca fui. Então como é que você sabe que não dá certo? Entendeu? É sério. É simples assim. Entendeu? Parar de ouvir críticas. Para de ouvir crítica. Crítica é sempre crítica. Ah, vou falar crítica, mas crítica é construtiva. Crítica é sempre aquilo que passou. É sempre para aquilo que deu errado no passado. Se você quer realmente ajudar alguém, você tem que colocar a sua opinião, falar assim, olha, se você fizer isso assim, não pode ser melhor? Aí você tem que aprender a ouvir assim também. Se a pessoa vir me criticar, o mês passado, se você tivesse feito assim, crítica, eu não quero ouvir crítica. Fala assim, qual a solução? Você no meu lugar faria o quê? Sempre perguntando para a pessoa, você no meu lugar faria o quê? Eu faria assim, eu vou ouvir. Ah, rapaz, realmente se eu fizesse assim daria certo. Então isso aí é uma opção, né, para você ouvir. Que a pessoa apresentou uma solução. Agora crítica não, crítica é crítica já passou. Né? Então para nós vivermos uma vida plena, né? Para nós vivermos uma vida de prosperidade, para nós sairmos às vezes de uma situação difícil, complicada, a nossa mente já tem que estar vivendo isso já tem que ter acontecido aqui, ó. Se eu quero viver uma vida de milhão, uma vida milionária, isso aqui já tem que ter acontecido, ó. Uma vez que eu mostrei aqui, mostrei na tela aqui, um arranha-céu, um prédio, um arranha-céu lá de Balneário Camboriú. Eu fui lá tirar foto, achei bonito, tirar foto, mostrei aqui. Aí todo mundo que estava aqui, eu perguntei, vocês estão vendo essa foto aqui? Vocês acham que eu quero o que aqui com essa foto? Aí todo mundo fala, você quer um apartamento lá em Balneário Camboriú, lugar bonito, você quer um apartamento desse aí? Eu falei, é mesmo? Rapaz, que bom. Todo mundo falou. Aí eu falei assim, não, só que eu não quero um apartamento. Eu quero o prédio inteiro. Eu quero um arranha-céu desse pra mim. Meu. Aí todo mundo olhou assim e falou assim, você tá doido? Eu falei, tô doido mesmo. Entendeu? Porque já está instalado aqui. Antes de acontecer no mundo real, já tem que acontecer no mundo celestial. Já aconteceu, já existe. Só precisa chegar o tempo correto para acontecer aqui na Terra. Já existe. E ainda para ficar mais coisa de doido ainda,
E ainda eu falei assim, e esse arranha-céu meu, eu vou morar lá na cobertura, e lá na cobertura vai ter um heliponto, eu vou chegar de helicóptero. Eles falaram, realmente, você é doido mesmo. Você é doido. Eu falei, não, eu prefiro ser um doido consciente do que ser um sábio aí que diz que é sábio, que fica aí procrastinando, roubando a alma, roubando aquilo que sua alma quer. Sabe por que eu já penso assim? Porque a minha alma já está visualizando isso. A minha alma já está vendo isso. Então a sua alma enxerga aquilo que seu olho não vê. Então a sua mente já tem que estar lapidada, já tem que estar alinhada com todas essas coisas para você viver uma vida plena, uma vida de bênçãos. Pegar aquilo que já é meu por direito. Pegar aquilo que já é meu por direito. Né? Então, vamos instalar essas trilhas neurais, aquilo que o seu cérebro, que você achar que é difícil. Não há nada que um ser humano faça que o outro não possa fazer. Exatamente nada. Nada, nada, nada. Qualquer coisa que um ser humano já fez, o outro pode fazer ainda mais ainda. Ele pode descobrir coisas bem mais além. Então vai a fundo, busca Deus, acesse o trono de Deus, acesse a sua identidade e vai para cima. Não deseje nada, não aceita aquilo que a procrastinação, não aceita aquilo que o seu cérebro fala, ele não quer gastar energia. Não quer gastar energia, mas você tem que ser resiliente. Vai com força, deixa o pessoal falar que você é doido. Quando eu lembro do arranha-céu, do heliponto e o helicóptero, o pessoal é doido. Sou doido mesmo. Sou doido. E pode já gravar aí essa data aqui, que eu vou guardar esse vídeo e depois eu vou mostrar eu lá em cima do arranha-céu e vou passar esse vídeo aí para todo mundo ver. Porque o Deus que eu sigo é o Deus dono do ouro e da prata. Ele é rico. E a minha alma, o quê? A minha alma também é rica. Sou cordeiro. Amém? Amém. Pessoal, tem alguma pergunta? Eu queria abrir para alguma pergunta sobre o assunto. Né? Também o pessoal da internet aí quiser perguntar também, fica à vontade aí, pode colocar lá as perguntinhas lá. Se puder responder, eu respondo aquilo, e aquilo que eu não consegui responder, com certeza eu vou buscar para responder da melhor forma possível. Amém? Amém. 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 Vamos desconectar, vamos ficar por aqui. Valeu por mais um momento aí. Deus abençoe.